capítulo de número 2. Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Glórias ao Senhor. Sem perca de tempo, vamos fazer a leitura da palavra, que diz assim no capítulo 2, versículo de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E no versículo 8 vai dizer: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ele ali o homem que tinha formado. Agora nós vamos lá para o versículo, ainda no capítulo de número 2, lá para o versículo de número 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E no versículo 25 vai dizer assim: e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ainda nesse mesmo contexto, no capítulo de número 3, vamos estar também discorrendo alguns versículos, que diz assim no capítulo 3, verso 1: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comemos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nele não tocais, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos. A árvore era desejável para dar entendimento. Tomou então do seu fruto e comeu, e também deu do fruto ao seu marido, que o comeu. Só até aqui, amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Você pode continuar adorando, viu, irmãos? Dá glória, aleluia, não atrapalha a ministração, não. Vamos aqui falar um pouco, nesse comecinho aqui do livro de Gênesis, a qual, no capítulo anterior, de número 1, vai falar acerca da criação. Quando o Senhor Deus começa a criar tudo e todas as coisas. Diz a palavra do Senhor que o Senhor começou a criar, a fazer separação das trevas, das luzes, cria os dias, cria a noite. Começa então a dar algumas ordens para que a terra começasse a produzir a vida. Então começa a existir os animais, os seres viventes da terra e também do mar. Agora o Senhor, depois de criar todas as coisas, ele vê que ainda faltava algo, que muitos aqui já ouviram falar, a coroa da criação. Então o Senhor Deus começa então a formar do pó da terra o homem, do pó da terra, feito à sua imagem e semelhança. E após Deus criar o homem, o Senhor agora ele vai criar um jardim. Ele vai plantar um jardim no Éden. Eu quero que você entenda bem isso. O Éden, ele era uma região, segundo a palavra do Senhor diz que o Senhor plantou um jardim na região oriental. O Senhor plantou um jardim no Éden. O Éden, de forma geral, não é o jardim.
um pedaço do Éden foi feito ali, um jardim. Jardim este que foi construído para que o homem a qual Deus formou, mais conhecido por nós como Adão, viesse a habitar naquele jardim. E ali o jardim foi feito por Deus e o homem foi colocado nesse jardim para um propósito. Aqui eu já quero abrir um parênteses para te dizer, através dessa palavra, que tudo aquilo que o Senhor cria, Ele também cria um lugar para que isso venha habitar. Não para morrer, mas sim para ter vida. Assim como o Senhor criou o mar e depois Ele criou os peixes, assim como o Senhor criou os animais e também criou a terra para que eles habitassem, o Senhor agora criou um homem, e para ter um lugar onde ele pudesse se relacionar com esse homem, o Senhor cria um jardim e planta esse jardim num determinado espaço de um lugar chamado Éden. Agora esse homem, ele é colocado nesse jardim, e ele não é colocado sem propósito ou sem finalidade alguma, à mercê, para passar o tempo ou para levar a vida de forma desregrada ou de qualquer jeito, relaxadamente, não. Ele é colocado com um propósito. O Senhor jamais criará um lugar, ou o Senhor jamais te colocará em um ambiente a qual você não tenha um propósito. Agora o Senhor vai transmitir ao homem qual era o propósito. E no versículo de número 15 do capítulo de número 2, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar o jardim. Primeiro, ele não estava ali por acaso e nem para fazer somente as suas vontades. Ele estava ali para cumprir o propósito. E o propósito era cuidar daquele lugar a qual Deus criou. Ele ia cultivar, ele ia cuidar, ele ia lavrar aquela terra, ele ia tomar conta. E mais do que isso, ele iria guardar aquele ambiente. Esse era alguns dos propósitos a qual o Senhor colocou Adão dentro daquele jardim, para habitar no jardim. Mas muito mais do que o propósito de cuidar deste lugar, de guardar este lugar, um dos maiores propósitos era Deus poder ter um lugar específico e íntimo para se relacionar com o homem. Diz a minha Bíblia que todos os dias Deus descia para se relacionar com Adão. Eu imagino agora Adão cultivando esse jardim, mas sabendo também e nunca se esquecendo da ordem que foi lhe dada. Porque não é porque ele está num jardim formado e criado pelas mãos do Senhor, que aos seus olhos parece um lugar perfeito, que esse lugar não tem algumas ordenanças. E sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que não é porque o lugar é bom e o lugar é propício para levar uma vida boa, que esse lugar não tem ordens, não tem regras. Adão está no jardim, mas ele também está debaixo de algumas ordens da parte do Senhor. E a ordem era: de tudo quanto possui, você pode comer livremente, mas dessa árvore você não pode sequer tocar. E no dia que tocar e comer desse fruto, certamente você morrerá. Essa era a ordem de Deus para o homem. De tudo ele podia usufruir livremente. Mas havia uma regra: de uma das árvores ele não poderia comer do fruto. O resto tudo ele podia. Tudo ele podia usufruir, tudo ele podia comer, tudo ele podia degustar, tudo ele podia chegar perto, tudo ele podia tocar. Estava tudo ao seu alcance. Só que é interessante que o Senhor, ele planta essa árvore, que não poderia o homem ter acesso a ela, de usufruir. Ele coloca essa árvore no meio do jardim. Sabendo o Senhor que o homem morreria caso comesse do fruto dessa árvore, não poderia o Senhor Deus plantá-la num lugar um pouco mais afastado? Aqui eu entendo que o Senhor, ele jamais vai tirar a liberdade do homem de ter as suas livres escolhas. O
O Senhor, Ele nos impõe alguns mandamentos, mas Ele não consegue nem pode nos obrigar a cumpri-los. Mas nós, por obediência e amor a Ele, nós seguimos as suas leis. Aleluia. E aqui nós vamos discorrer nesse texto e vamos aprender algumas lições do quanto nós podemos perder por desobedecer às leis e às ordenanças do Senhor sobre as nossas vidas. O quanto, mesmo estando num ambiente agradável, nós podemos desagradar ao Senhor e perder tantas bênçãos da parte do Senhor por negligência e desobediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então este homem, ele é plantado debaixo de uma ordem, dentro de um jardim. Diz a palavra do Senhor que certa feita, Satanás se apodera de uma serpente e vai até Eva, a adjuntora, a esposa, a auxiliadora também criada por Deus, para que Adão não ficasse sozinho nesse jardim. Olha o cuidado de Deus, que coisa linda, irmãos. O jardim, ele era perfeito, ele era belo, ele tinha rios, ele tinha alimento, ele tinha animais. E o mais importante, ele tinha relacionamento com o Criador. Só que mesmo assim, Deus, ele ainda teve o cuidado de criar uma esposa para este homem. Para que ele não vivesse só. Para que ele tivesse com quem compartilhar as suas alegrias, os seus momentos, as suas dificuldades. Mesmo estando num jardim. Só que agora, Eva também já sabendo da ordem de Deus sobre o fruto proibido. Agora ela vai receber uma visita inesperada de uma serpente, que vai começar a maquiar uma falsa verdade. Sabe aquilo que parece que é verdade, mas nós não conseguimos analisar. Verdadeiramente nós não conseguimos identificar que por trás de tudo aquilo tem uma mentira. É desse jeito que Satanás, ele chega astutamente para falar com a mulher. E ele vai começar a dialogar com ela. E ela vai dialogar com a serpente. E então a serpente começa a planejar algo na mente de Eva que cause dúvida quanto à ordem que Deus já tinha lhe dado. Só que o interessante dessa história não é o que a serpente fala, nem o que Eva faz. É o grau de legalidade que ela dá para a voz da serpente e o quanto ela diminui a ordem de Deus. Diz a Bíblia que todos os dias Deus descia no jardim. Só que neste momento, Eva, ela não espera o momento de Deus descer no jardim para falar com ele a respeito daquilo que Satanás falou na boca da serpente. Ela prontamente toma uma decisão por conta própria e vai comer do fruto. E aqui eu já quero começar a aplicar algumas coisas que nós perdemos dentro do jardim de Deus por agir com as nossas próprias vontades. Aqui diz a palavra do Senhor que Eva, ela vai olhar primeiro, ela vai olhar para a árvore e vai ver que ela é boa e agradável aos seus olhos. E quantas das vezes Satanás se apresenta a nós e oferece alguns frutos aos nossos olhos, coloca uma bandeja sobre a minha e sobre a sua vida, de coisas que aos nossos olhos parecem agradáveis e desejáveis. Ela vê que é bom e ela deseja do fruto, mesmo sabendo que este fruto era proibido, mesmo sabendo que aquele mesmo que formou o jardim, que criou todas as coisas, que plantou o homem no jardim, que do homem formou ela, tinha dado a ordem para não tocar neste fruto. Agora Eva vai dar mais ênfase à voz de Satanás na vida daquela serpente do que as ordenanças que Deus já tinha dado sobre a vida dela e sobre a vida de Adão. E ela vai agir depois disso. O problema não é quando nós olhamos as coisas e os pratos, os frutos que Satanás apresenta a nós. O problema é como nós agimos com aquilo que ele nos apresenta. Ela olha, ela vê que o fruto é bom, mas até aí está tudo certo.
O perigo da história começa quando ela resolve tocar no fruto. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Às vezes nós precisamos sim pedir para o Espírito Santo fechar os nossos olhos, mas entendamos que a nossa visão, ela é porta de entrada para o pecado, e às vezes nós não vamos conseguir tapar os nossos olhos carnais para deixar de ver algumas coisas que o inimigo tem lançado sobre a minha e sobre a sua vida. Mas aquilo que você pode ver, cuidado para não querer tocar. Nem tudo aquilo que você vê, você precisa tocar. Nem tudo aquilo que você deseja, você precisa desfrutar. Nem tudo aquilo que parece ser agradável é propício para você saborear desse fruto. Cuidado. A intenção dela, segundo estratégia astuta da serpente, era: se vocês comer, certamente vocês serão como Deus. Ela olhava para o fruto, ela via que era bom, que era agradável, era desejável, e talvez ela pensou: eu queria tanto ser como Deus. Isso me leva a entender que ela tinha admiração pela figura de Deus, e isso não era ruim. Só que olha a falsa verdade. Como Deus, não é parecido, não é com algumas características, é como, igual. Ninguém pode ser igual a Deus. E Eva então ela vai agir e vai tocar no fruto. Deixa eu te dizer algo para a sua vida. Todas as vezes que o inimigo ele apresenta algo, por mais que a aparência seja boa, saiba que aquilo jamais trará vida. Tudo que o inimigo apresenta, por mais que pareça ser bom, ser gostoso, parece até tão doce, né? Agradável, desejável aos nossos olhos. É tão fácil, está tão ao nosso alcance, mas sempre vai ter um final de morte. Mas quando algo vem de Deus, por mais que pareça ser amargo, por mais que pareça ser duro, por mais que pareça que o Senhor está te privando de algumas coisas, tudo aquilo que vem de Deus jamais será para te trazer morte, mas sim para te trazer vida. Porque aquilo que o inimigo ele te oferece, te dá de bandeja, é para a sua morte. Mas até mesmo aquilo que Deus tira de você, é para te dar vida. Até mesmo quando Deus nos tira algumas coisas, não é para nossa morte, mas sim para gerar vida. E às vezes nós costumamos achar que o evangelho é só ganho, mas a minha Bíblia vai dizer que é muito mais perder do que ganhar. A Bíblia vai dizer assim: porque aquele que por amor a mim perder a sua vida, ganhá-la. O evangelho ele ainda é renúncia. O evangelho ele ainda é renúncia. O evangelho ainda é perdas. Porque às vezes nós queremos viver um evangelho, ou queremos transmitir para as pessoas um evangelho, que nós vamos ganhar alguma coisa. É bem fato que o Senhor ele é Deus do ouro, da prata, que Ele cuida de nós em todos os mínimos detalhes. Mas querido, não vivam a ilusão de que você vai vir para o evangelho e vai só ganhar, não. O seu foco não é aqui, o seu foco é lá. E todo aquele que tem um alvo, ele primeiro precisa traçar um caminho. E qual caminho você está traçando? A minha Bíblia, ela não foi rasgada, ela não foi apagada. Ainda diz que o caminho para a eternidade ainda é estreito. A porta ela não é larga, ela é estreita, porque não dá para entrar na eternidade cheio de bagagem. Ela abraçanai. Aquele que quer carregar muita coisa não vai conseguir passar pela porta estreita. Hoje é noite que o Senhor te trouxe neste lugar para te falar: se esvazie. Senão você não vai entrar no caminho que é estreito, na porta que é estreita. Mas nós queremos viver um evangelho light, de facilidades, a qual nós queremos que o evangelho se molde a nós. Não nós nos moldamos a palavra. E hoje o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para falar: renuncia. Renuncia. Tira os olhos do que não é para você.
desfrutar, mas está focando os teus olhos naquilo que não é para chegar perto. Nós estamos transformando o nosso jardim em algo desagradável de estar. E eu vou dizer mais uma vez: o Éden não é o jardim. O jardim foi plantado no Éden. No Éden. Tem pessoas que acham que vir para a igreja já está dentro do jardim. Está na igreja, mas não tem acesso ao jardim de Deus. E hoje o Senhor te convida: entra dentro do jardim. E quantos tiveram acesso a esse jardim, mas estão como Adão e Eva, vivendo nas suas próprias escolhas e vontades, não consultando a um Deus que todos os dias descia para se relacionar. E quantas das vezes nós temos quebrado a nossa cara, nós temos pagado o preço, vivendo consequências daquilo que nós queremos fazer com as nossas próprias forças, por tocar onde não deve tocar, por pisar onde não devemos pisar. Enquanto o Senhor está te chamando, porque não esperou eu descer no jardim? Todos os dias o Senhor estava lá, todos os dias Deus estava lá, mas Eva não esperou, Adão não esperou. Estavam no jardim de Deus, mas estavam longe do Deus do jardim. Quantas pessoas estão dentro do jardim de Deus, mas não se relacionam mais com o Deus do jardim? Não se relacionam mais com Ele. Diz a Bíblia que ela vai comer do fruto e vai dar para Adão. E aí o pecado entra, a aliança ela é quebrada. Diz a minha Bíblia que após comer do fruto, eles percebem que eles estavam nus. E eles sentem vergonha. Quando, quem sabe, vou conjecturar que a Bíblia nos diz isso, eles ouvem os passos de Deus chegando no jardim. Eles se escondem, pegam algumas folhas de figueira, fazem roupas para si, para tapar a sua nudez, para tapar o seu pecado, para tapar a sua vergonha. E o que é que isso tem a ver comigo, tem a ver com nós, irmãos? Quantas das vezes nós estamos pegando as coisas de dentro do jardim de Deus para tapar a nossa vergonha? Eu vou mastigar para você entender. Pessoas que se enchem dos afazeres da obra para se esconder de Deus, do lugar do relacionamento. Pessoas que estão afadigadas fazendo a obra para Deus, mas longe de Deus. Quando Deus desce no jardim, Ele vai falar assim: Adão, onde tu estás? Você acha mesmo que Deus ele tinha a visão do Éden só quando ele descia lá no final de tarde? Não. Ele é Deus, Ele sabia onde Adão e Eva estavam. E quando Ele fala: Adão, onde tu estás? Ele está querendo dizer: Adão, o que você fez? O que você fez? Olha como você está pelo que você fez. As consequências da desobediência. A mulher foi errada, sim, mas a ordem de guardar o jardim foi dada ao homem. Sabe o que eu quero te dizer aqui nessa noite? Guarda o seu jardim. Porque a palavra do Senhor diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, só esperando a primeira oportunidade para entrar no meu jardim de intimidade e tragar a minha comunhão com Deus. E nós estamos desapercebidos dentro do jardim de Deus. Adão estava desapercebido, Satanás entrou e ele nem viu. Quantas vezes o inimigo tem entrado no nosso jardim e nós não temos nem percebido?
entra por uma música, entra por uma amizade, entra por um relacionamento, entra pela pornografia, entra pelos vícios, entra pela falta de honra, entra pela quebra de princípios. E o jardim começa a ficar contaminado. Mas hoje o Senhor tem restauração para jardins aqui nessa noite. Ele tem. Só precisa saber se você quer. Ele queria se relacionar com o homem. E para isso ele criou um ambiente para se relacionar. Mas o homem, ele não cuidou do ambiente criado por Deus. Ele não deu ouvido às ordens de Deus. Ele preferiu experimentar algo novo do que valorizar aquilo que ele já tinha nas suas mãos. E às vezes é isso que nós estamos fazendo. Quantos pais, quantas mães de família estão perdendo as bênçãos que já têm nas suas mãos? Um casamento, um esposo, uma esposa, filhos saudáveis, porque estão almejando aquilo que não está no controle das tuas mãos ainda, e aquilo que pela vontade do Senhor nem vai chegar. E quando nós colocamos os nossos olhos em algo que não está ao nosso alcance, nós temos tendência a desprezar e desvalorizar aquilo que nós já temos. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração através dessa palavra? O Senhor só vai permitir algumas coisas chegar nas nossas mãos quando nós aprendemos a valorizar de verdade aquilo que Ele já deu. Quantas vezes nós murmuramos da nossa casa, murmuramos de uma roupa. Nós falamos sobre isso na célula. Às vezes, sabe o que acontece? É ingratidão nossa. Somos ingratos porque o Senhor nos deu casa, o Senhor nos deu vestes, o Senhor tem provido o pão de cada dia. Mas nós queremos ficar com os nossos olhos voltados àquilo que nós queremos conquistar, ao invés de desfrutarmos aquilo que nós já temos. Adão e Eva, a ordem do Senhor era: de tudo vocês podem desfrutar livremente. E trazendo para o Evangelho hoje, as pessoas têm confundido liberdade com libertinagem. E eu fui procurar o significado dessa palavra. Escuta isso, irmãos. Liberdade significa a autonomia do ser humano e espontaneidade. Adão tinha liberdade, ele era livre para usufruir de tudo no jardim. Ele era tão livre, ele tinha tanta autonomia que Deus deu a ele a responsabilidade de nomear cada um dos animais, de lavrar, de cuidar, de guardar o jardim, de cultivar. Mas olha o significado de libertinagem: é o uso errado da liberdade, onde demonstra irresponsabilidade, que prejudica não só a si, mas os outros que estão à sua volta. Isso é significado do dicionário, irmãos. Agora, libertinagem tem na Bíblia. Isso é reprovado pelo Senhor. Não confunda a liberdade que você tem em Cristo para dar legalidade para o pecado. As pessoas confundem: eu sou livre. Você é livre no Senhor, mas não livre para o pecado. Você é livre no sentido que você não é mais aprisionado pelo inimigo da sua alma, mas não para te dar legalidade para desobedecer as ordens e os mandamentos do Senhor. Eles quebraram a aliança por causa da desobediência. E a aliança foi quebrada porque Adão desobedeceu. A ordem era dada a ele de cuidar do jardim. Só que Eva estava no pacote. E sabe qual que é o nosso maior erro? Em achar que as nossas atitudes diz respeito somente a nós. Cuidado, porque uma atitude errada sua envolve muito mais gente do que você imagina. Quando Adão peca ao comer do fruto que a sua esposa te dá, Eva também saiu perdendo. Eles perderam o jardim, um lugar de intimidade e relacionamento.
Entenda que casamento não existe quem perde e quem ganha. Se um perdeu, os dois perdeu. Se um ganhar, os dois ganhou. Então para com essa coisa de disputa de quem é mais, quem é menos, quem fala mais alto, quem fala mais baixo. Mulheres, ser submissa ao seu esposo não é se deixar ser mandada. Homens, ser o cabeça não é mandar nas suas esposas, mas sim amar como Cristo amou a igreja. Mulher, ser submissa é estar debaixo de uma missão. E qual é essa missão? Do seu esposo te amar como noiva. Tem cuidado da noiva que o Senhor te deu. Tem estado debaixo da missão deste homem que o Senhor te deu. Quer ser abençoado, mas não sabe os princípios de honrar. Não tem como dizer que honra e que ama a Deus na vertical, se você não consegue honrar o seu líder, os seus pastores, o seu esposo, a sua esposa, filhos, mães. É um evangelho que eu só quero dizer que amo a Deus, mas eu não obedeço, eu vivo segundo os meus princípios e as minhas vontades. Cuidado, porque você precisa se converter se você vive segundo as suas vontades. Porque quando eu venho para o Senhor, não mais vivo eu, diz a palavra do Senhor, mas Cristo vive em mim. Não são mais as minhas escolhas, não são mais as minhas vontades, mas sim os propósitos do Senhor. Eles perderam o jardim. Só que tem uma boa notícia. Essa aliança foi restaurada. Deus, Ele plantou um jardim para se relacionar com o homem. E no Antigo Testamento havia um lugar que não era para todos. Poucos tinham acesso. Mas a minha Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou e o acesso foi liberado. Você é jardim. Templo e morada do Espírito Santo. Você não precisa mais esperar. Deixa eu te dar uma notícia, irmão. Você não precisa mais esperar um fim de tarde para se relacionar com Deus. Tem pessoas que esperam o dia de culto para se relacionar com Deus. Adão esperava o fim de tarde para falar com Deus. Relacionamento com Deus não é só quando você e eu dobramos nosso joelho antes de nós deitar para agradecer pelo dia. Sabe por que não é isso? Faz parte, mas não é. Porque quando eu dobro os meus joelhos, eu estou procurando a Deus. E o Espírito Santo ministrava no meu coração nessa tarde. Relacionamento é muito mais do que isso. Relacionamento, intimidade com Deus é quando Ele te procura e te acha. Independente do lugar que você esteja. Será que o Senhor, Ele pode te achar no teu trabalho para se relacionar? O Senhor, Ele pode te achar na sua escola, no seu serviço. Será que se o Senhor, Ele descer para te procurar, para se relacionar no seu ambiente familiar, Ele vai te achar? Será que o Senhor te acha quando lava a louça? Será que o Senhor te acha quando limpa a casa? Será que o Senhor te acha quando você está no momento de intimidade com a sua família, de comunhão? Ou o Senhor só te acha quando você vai procurá-lo? Nós precisamos entender o que é relacionamento. Relacionamento e intimidade não é quando eu vou a Deus, mas sim quando eu vou a Ele e deixo depois o acesso livre para na hora que Ele quiser Ele vir. A hora que Ele quiser, o acesso está livre. E Ele está te perguntando nessa noite, Ele tem livre acesso nesse jardim? Porque antes era necessário um lugar para Deus descer. Porque Deus, Ele só desce no lugar que for propício para relacionamento. Diz alguns estudos e algumas pessoas, nunca fui para fora do Brasil, mas fora do Brasil existem muitas mansões belíssimas. E grande parte delas, elas construem jardins belíssimos. Só que esses jardins, quem está do lado de fora não tem a mínima noção do tamanho e da beleza do jardim que tem lá do lado de dentro.
É jardim fechado, é jardim secreto. Sabe por quê? Porque o Senhor só desce em jardim secreto. O Senhor não desce em praça para visitação. O Senhor não desce em qualquer lugar. O Senhor só desce em jardim secreto. O Senhor não entra em lugar que qualquer um entra e passeia. O Senhor só entra em lugar secreto. Aleluia. Satanás tirou o homem do jardim, mas ele não tirou o jardim do homem. Como? Porque o meu e o seu Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar acesso. E o lugar do relacionamento agora é aqui. Lugar secreto, templo, morada do Espírito Santo. De manhã, à tarde, à noite, de madrugada, dentro da igreja, fora da igreja, na escola, no trabalho, no meio da família, fora da parentela. Você é jardim e o seu lugar é no jardim. Não se perca no jardim. Quando Adão, ele viu que estava nu e percebeu que havia cometido, ele se esconde de Deus. E hoje, através dessa palavra, eu quero te dizer: no momento de fraqueza sua, não se esconda de Deus. No momento que o pecado bater na sua porta, não se esconda de Deus. No momento que a sua escolha não for a escolha certa, não se esconda de Deus. Se esconda em Deus. Em Deus. Em Deus e não de Deus. Em Deus e não de Deus. A aliança foi restabelecida, o véu do templo se rasgou. E hoje o acesso está livre. E Ele está te convidando nesta noite a retomar o jardim que você porventura havia perdido. E hoje Ele vai descer nesse jardim. Ele vai visitar esses jardins que foram corrompidos pelo pecado. E hoje esse jardim que foi corrompido pelo pecado, o Senhor está perguntando nessa noite: eu posso fazer de você um jardim? Eu posso habitar aí em você e fazer de você jardim secreto? Se coloque de pé nessa noite. Nós somos o jardim secreto do Senhor. Só que tem um porém. A ordem continua a mesma. Cultiva e guarda esse jardim. Não é porque não é mais um lugar, mas agora somos nós que nós vamos deixar de cultivar, de guardar, de vigiar esse jardim. A palavra do Senhor para nós é: vigiai e orai, porque não sabei o dia e nem a hora que o homem, Filho do homem, há de vir. E às vezes nós deixamos o inimigo entrar nesse jardim de forma astuta e sagaz, porque estamos desapercebidos. Vigiai e orai. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Tira os olhos do que não tem e guarda o que tem. Você que essa palavra falou com você nessa noite, a Tuane vai entoar um louvor. Não sei se tem alguém que nessa noite